Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é para explicar como utilizar essa planilha off-grid que eu preparei para vocês. Então, ao abrir aqui a planilha, a primeira coisa que a gente pode reparar é configuração de parâmetros. Nessa seção aqui, não tem nada que precisa ser alterado. Basicamente aqui, a gente está considerando em torno de 30% de perdas. Esses 30% são sim bastante coisa, tá? Um sistema conectado à rede normalmente se trabalha aí entre 12 a 16%. Aqui a gente considera bem mais mesmo, tá? Um sistema off-grid tem várias considerações a mais que a gente tem que fazer e os inversores trabalham muito bem com esse excesso de placas. Então, se a gente dimensionar com uma, duas placas a mais, isso é muito benéfico porque vai ajudar também na vida útil das baterias. Os inversores que a gente trabalha têm a possibilidade de enviar diretamente dos painéis para as cargas. Então, enquanto os aparelhos estão consumindo, essa energia não precisa circular pelas baterias. Então, ter esse excesso de placas é muito benéfico. Aqui são as temperaturas de correção, né, só para corrigir as tensões e corrente dos módulos. E aqui tem as horas de sol pleno, lembrando só que aqui é no pior mês. Quanto à profundidade de descarga, a profundidade de descarga, especificamente nas baterias de chumbo ácido, possui uma tabela como essa aqui. Então, quanto maior a profundidade de descarga, menor a vida útil do sistema. Em sistemas que trabalham todos os dias carregando e descarregando as baterias, 30% é o valor máximo de profundidade de descarga considerado. Claro, se precisar ser 31, 32, 33, não vai mudar muita coisa. Agora, 40, 50% a gente já considera que seja um valor muito elevado, considerando aqui que se a gente fizer um ciclo por dia, teria menos de 2 anos de vida útil das baterias. Então, quanto menor a profundidade de descarga, melhor vai ser esse aproveitamento das baterias. Elas vão durar mais por isso. Então, para a gente determinar o consumo diário, o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, o primeiro passo é preencher uma tabela com os equipamentos que vão ser utilizados, com a potência que cada um consome, as horas de utilização e a quantidade de aparelhos. Existem alguns equipamentos que possuem uma corrente de partida, e essa corrente de partida precisa ser considerada na hora de dimensionar o inversor. O consumo do equipamento é dado por essa linha aqui, porém, no caso aqui desse equipamento em específico, na hora de dimensionar o inversor, a gente considera que para partir esse motor aqui em questão, ele tem uma corrente de partida X vezes a corrente nominal, que necessita então de 3.500 watts para partir esse equipamento aqui. É o caso também dos refrigeradores. Normalmente os refrigeradores têm um consumo aí na casa de 100 watts, 150 watts, mas o motor em questão na hora da partida requisita um pouco mais, em torno de 400 watts. Vocês vão acabar percebendo pelas potências dos inversores que isso aqui quase que pode ser desconsiderado, esses 400 watts aqui. Nesse caso em questão que é um equipamento só. Agora, sistemas com motores, com bombas, aí começa a envolver um pouco mais de cuidado. Sempre é bom conferir na etiqueta do equipamento qual que é o parâmetro IP sobre N, ou seja, corrente de partida sobre corrente nominal. Nesse caso em questão, se a gente tivesse aqui um IP sobre N de 9, basicamente a gente faria 9 vezes esse valor aqui de consumo, que o consumo é dado pela nominal. Então, teria um valor em questão da partida desse motor. Então, com base nesses equipamentos aqui, conforme preenchidos, a gente tem o cálculo do consumo desse sistema como um todo. Existe uma situação também que a gente pode dimensionar por aqui, que é a autonomia desse sistema. Se a gente deixar aqui 24 horas, não vai mudar nada. Basicamente, esse consumo vai ser a autonomia. Agora, se a gente colocasse 48 horas, por exemplo, agora a planilha vai dimensionar
a quantidade de baterias para 2 dias de autonomia, ou seja, se estiver completamente sem sol, ele teria baterias dimensionadas para 2 dias de funcionamento. Vamos voltar aqui para 24 horas, então dimensionando para um dia. Claro, é muito raro ter um dia completamente sem sol. Mesmo nos dias nublados, acaba tendo aí alguns momentos de geração. Porém, ao deixar aqui 24 horas, a gente tem ciência que, passada as 24 horas, essas baterias vão estar com seus 30% de profundidade de descarga. Então, basicamente, agora, a planilha já dimensionou aqui, com base nos parâmetros informados, qual que é a potência fotovoltaica necessária. Aqui, com base na tensão do controlador de carga, a gente dimensiona os outros parâmetros aqui, como a corrente mínima no carregador e a corrente mínima no banco de baterias. A potência do inversor também é calculada aqui com base nas potências informadas quando não tem motor e nos equipamentos que tiverem motores, então a potência considerada aqui, né, nesse somatório vai ser essa potência de partida aqui. O dimensionamento em si, que a gente precisaria na teoria, seria apenas esse. Aqui já tem todas as informações necessárias para selecionar, tanto a potência do inversor, o banco de baterias e a quantidade de painéis. Porém, tem uma segunda parte aqui para facilitar um pouco essa identificação do sistema em si. Então, indo aqui para o segundo passo, é basicamente pegar aquele dimensionamento do passo anterior e interpretar ele com base nos equipamentos disponíveis. Então aqui, que vem cadastrado na planilha hoje, seria basicamente a bateria 12 volts, 220 ampere-hora, e esses 4 inversores aqui, da marca Grovat. Então todos eles são 48 volts, tem o modelo 3000 watts 220, 3500 220, 5220 e 3000 watts 127. Esses inversores eles podem ser associados em paralelo com até 2 inversores por fase. Inclusive, eles podem ser utilizados numa configuração trifásica, então até 6 inversores numa configuração que forneça uma rede trifásica. Nesses 3 casos, como os inversores são 220, eles fornecem uma rede trifásica 380. Nesse último caso aqui, a gente tem 2 tipos de aplicação, uma aplicação trifásica 380 e também tem a possibilidade de fazer uma aplicação monofásica split phase, tendo nessa situação tanto tensão 127 como 220. Quanto aos módulos, aqui temos módulos 450, 530, 545 e 605 watts. Só lembrando que todo esse cadastro aqui é configurável, então aqui embaixo a gente tem aonde cadastrar essas informações. Caso tenha uma outra bateria ou mesmo um outro módulo, pode ser cadastrado aqui preenchendo essas informações, seguindo esses exemplos que estão aqui na planilha. Então, voltando aqui para cima, a quantidade de baterias em série são 4, porque todos os controladores são 48 volts. A quantidade de paralelos vai dar a corrente do banco de baterias. Então, para um paralelo temos 220 ampere e 4 baterias. Para 2 paralelos temos 8 baterias e 440 ampere. Aqui é um exemplo interessante. Como está muito próximo, a gente poderia revisar se tem alguma coisa que pode ser diminuída aqui para atingir aqui essa corrente. Ou mesmo mexer aqui na profundidade de descarga. Nessa situação aqui, com 32% de profundidade de descarga, a gente já atingiria aqui a corrente mínima do banco de baterias. Aí tem que ver o que é mais vantajoso, né? Nessa situação aqui, se seria, por exemplo, manter os 30 e incluir mais um paralelo aqui, ou seja, fechando 12 baterias. Então teria que verificar se esse investimento vai ou não valer a pena. Voltando aqui para 2 paralelos, ou seja, 8 baterias. Então vamos considerar aqui que nesse caso teria uma revisão aqui desses valores e ou o uso seria reduzido ou mesmo a profundidade de descarga ficaria em 32%.
Prosseguindo aqui então, corrente mínima do carregador, basicamente o que é isso? Os painéis não podem ser ligados direto nas baterias para fazer esse carregamento. Existe um circuito entre essas duas coisas para adaptar os níveis de tensão e corrente para carregar essa bateria de uma forma que não a danifique. Então, ela não pode ser carregada de qualquer forma. E esse carregador em si ele tem uma capacidade. Cada inversor desses tem o carregador interno, ou também chamado de controlador de carga interno nesse inversor, ou também chamado controlador de carga. Ele é interno nesse inversor, mas exatamente por ser interno a gente tem que conhecer as limitações dele. Então, nesse caso aqui, nesse inversor, a gente tem um controlador de 30 amperes. Isso significa o quê? Que nesse caso aqui a gente precisaria 36 amperes. Como o interno desse inversor é 30, não é suficiente para carregar todas essas baterias. A gente teria que trocar de inversor. Vamos ter que selecionar um carregador mais potente. Como que isso teria que ser feito? Analisando os datasheets de cada um dos equipamentos e selecionando o mais adequado. Porém, uma forma mais simples, a gente vem aqui na planilha e substitui, trocando aqui o inversor. Vamos colocar o segundo inversor aqui. Ou, se não quiser selecionar por aqui, também pode clicar aqui e selecionar aqui na lista dos inversores. Esse segundo inversor aqui, 3.500 watts, 220 volts. Nesse inversor a gente já pode ver que o carregador é de 80 amperes, então já é suficiente para carregar essas baterias. Então esse ponto aqui está ok. Agora o próximo, potência mínima do inversor, 6.725 watts. A potência desse inversor aqui é 3.500 watts. A gente precisaria 2 desse inversor ou vamos mudar aqui, vamos colocar um inversor de 5.000. Tem inversor mais potente? Não tem, são esses aqui. Ou seja, podemos dividir esse sistema em dois, pegando parte dos equipamentos e colocando para um dos inversores e o resto para outro. Tem também uma outra opção que seria analisar quais são os equipamentos que estão ligados nesse sistema e verificar se esses 5.000 vão ser suficientes ou não. Apesar da planilha estar vermelho aqui, não significa que não vai atender, porque a planilha ela sempre considera o uso de todos os equipamentos ao mesmo tempo. A gente sabe aqui, vamos lá para a lista dos equipamentos. Nessa lista, por exemplo, uma coisa que está impactando muito aqui é a bomba. A bomba ela tem uma partida muito alta. Para partir essa bomba com todo o resto da instalação ligada, realmente precisa tudo aquilo de inversor. Porém, vamos supor aqui, na hora da partida da bomba, a gente não utilize micro-ondas, liquidificador, que também são equipamentos de consumo alto. Então, a gente sabe que aqueles 6.725 watts que o inversor estava pedindo estão incluindo esses 3.375 da bomba. Então, assim, um inversor de 5.000 watts para esse sistema, fica óbvio que vai atender. Então, não precisaria colocar 2 inversores nessa situação. Voltando aqui então, o próximo passo seria falar dos módulos. Os módulos, o que a gente tem que observar? A potência mínima, nesse caso aqui a potência mínima é 2.108 watt-pico, a tensão mínima do inversor e a tensão máxima do inversor. Ou seja, vamos supor aqui que a gente quisesse pôr 10 módulos em série. A gente vê que são muitos módulos. A tensão dessa string vai ultrapassar a tensão máxima do inversor. Não pode pôr 10 módulos em série. Se a gente quisesse, por outro lado, colocar 2 módulos em série, também não poderia. Nesse caso, por 2 motivos. Primeiro, a potência mínima não está sendo atingida, 2 módulos aqui em série dão apenas 900 watts. Em segundo lugar, a tensão mínima desse sistema não está sendo atingida. Aqui a gente está conseguindo apenas 77 volts, quando o inversor pede 120 volts na entrada dele para funcionar. Para atingir os 120 volts, precisa 4 módulos. E, no máximo, a gente poderia utilizar aqui 8 módulos em série. Como a potência é 2108, com 5 módulos a gente atingiu a potência e está tudo verdinho aqui, está tudo ok. Nessa situação foi muito simples distribuir esses módulos aqui e atingir os 2108 watts. Existem outras situações que vão ser um pouco mais complexas.
Vamos, por exemplo, pegar aqui, se a gente quisesse fazer o mesmo sistema para os mesmos equipamentos, só que agora equipamento 127 volts. Pegando aqui o inversor de 3.000 watts, 127 volts. A gente verifica o quê? Que o máximo de módulos em série são 4. Para a gente atingir esse número mínimo de potência, com um paralelo apenas não é suficiente. A gente teria que colocar 2 paralelos. Então, claro, aqui ultrapassou bem, ultrapassou bastante. E 3 módulos ele vai acusar aqui também a tensão mínima. Então, não tem outra alternativa. Para esse módulo, nesse inversor, a gente não consegue distribuir qualquer número de módulos. Teriam que ser 4 ou 8. Qual seria a alternativa por conta dessa potência aqui que ficou muito alta? Seria o quê? Voltar aqui para um paralelo e tentar utilizar um outro módulo. Então, nessas situações, a gente ter módulos de potência maior podem ajudar aqui. Por exemplo, aqui, módulo 545 watts, a gente atingiu aqui a potência mínima requisitada. Voltando aqui então para o inversor de 5.000 watts. Então, como que eu busco agora esse material na tabela de preços? A gente já sabe qual que é o inversor, já sabe quantas baterias, já sabe qual que é o módulo e quantos são. Como que a gente busca isso na tabela de preços? Bom, isso é assunto para o próximo vídeo. Já me despedindo aqui, eu deixo também o meu contato, basicamente esse QR Code aqui que vocês podem ler pelo celular. Nesse link eu deixo o meu contato, deixo também a última versão atualizada dessa planilha. Ela sofre constantes alterações, então é interessante de tempos em tempos vocês abrirem, verificarem se saiu alguma atualização. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido proveitoso e que essa ferramenta ajude vocês de alguma forma. Muito obrigado.